Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um SoloCast aqui na plataforma Solution. Acredito que já tenham tido o prazer de acompanhar o nosso primeiro episódio com o professor Edson Barbeiro, também com o professor José Meirelles. Caso não tenham feito, convido a assistirem aqui na nossa playlist, porque, gente, tá sensacional. A gente ficou aqui, acompanhando, ouvindo, anotando, sempre um prazer. E para continuar esse papo tão enriquecedor, a gente vai ter hoje o segundo episódio com o tema Inteligência de Mercado e Oceanos Azuis. Professores, muito obrigado pela disponibilidade aqui no nosso segundo episódio, né? A gente brinca na semana que vem, mas ninguém trocou de roupa. Na semana que vem, todo mundo por aqui. Obrigada, viu? Quando eu vi o tema, eu fiquei muito curiosa para saber, afinal, o que são esses oceanos azuis, o que é essa expressão tão falada aí no meio. Deixo a palavra com vocês, agradecendo mais uma vez a participação. Obrigado. Professor. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, professor José Meirelles, por estarmos mais uma vez aqui. A Juliana já delatou o nosso truque, né? O pessoal está vendo na semana seguinte, mas nós estamos gravando na sequência, intensamente aqui, né? Então, por isso que estamos com a mesma roupa, né? É isso. Então, olha aí, todo mundo se adaptando a essa nova realidade. Mas temas frescos aqui para a nossa conversa. Então, a inteligência de mercado remete a que as empresas compreendam bem os seus mercados, não é isso? Porém, a pergunta que eu gostaria de levantar é, afinal, que mercados estamos falando? Que mercados estamos falando? Essa coisa coloca-se no seguinte contexto. A maior parte das empresas, se o senhor concorda, professor José, está sempre assim, olhando para os mercados em que já estão. Mercados da competição. Então, eu atuo no mercado de, sei lá, carros, no mercado de roupas, ou linhas domésticas, ou serviços bancários, seja lá o que for. E eu estou olhando coisas do tipo, qual preço está sendo praticado? Qual é o meu market share? Quais são as tendências de demanda naquele mercado? O que aquele consumidor está desejando? O que os competidores estão fazendo? Isto é, mercados tal qual eles estão hoje. Né? Se eu estou numa empresa de livros, por exemplo, as outras editoras, o que elas fazem, assim por diante. Muito infrequentemente, as inteligências de mercado ofertam informações para que se tornem conhecimentos, para que as empresas possam explorar novos mercados. Num mundo em que os mercados são todos voláteis, né? O comportamento de consumidor se altera, mercados obsoletizam-se, somem e outros nascem. É preciso que a gente complete a ideia de inteligência de mercado para novos mercados. Novos mercados podem ser entendidos sob diferentes perspectivas. Eu gostaria de trazer uma aqui, que é essa perspectiva propugnada por dois professores do INSEAD, uma importante escola de negócios na França, que é a terminologia Oceano Azul. Uma parte de vocês conhece, vou fazer uma pequena introdução. Oceano Azul é a ideia de que executivos, executivas, tomadores de decisão precisam olhar para espaços ainda não criados. Isto é, espaços ou mercados por serem criados. É uma metáfora, a questão do Oceano Azul, para contrapô-los aos oceanos vermelhos, em que há mais competição. É uma brincadeira aí, como se tivesse o sangue provindo das brigas competitivas entre tubarões no oceano. Enquanto os oceanos azuis, esta é a metáfora, não haveria isso. Isto é, há uma lógica de mercado tentando criar um novo mercado, não apenas disputar os mercados atuais. Eu vou repetir porque esse é o ponto essencial. Criar os novos mercados, não apenas, não somente, disputar os mercados que você já está. Então, a lógica de que mercado novo a gente pode construir, criar, é uma pergunta bem importante que todo mundo tem que pensar. Não é fácil. Às vezes é fácil a gente olhar para trás e ver o que o Cirque du Soleil fez, o que a Apple fez, e assim por diante. Mas, ainda assim, apesar dessa dificuldade, os sistemas de inteligência precisam ofertar isso. Veja bem, toda vez que há uma mudança na legislação ou na pandemia, como vemos, surgem oportunidades em novos mercados. Certo? Surgem oportunidades. É questão de que alguém vai ter que ver primeiro esse novo mercado. Há uma porção de mercados existentes hoje que não havia antes. Veja, estamos aqui num podcast, num software de projeção de imagens. Estamos diante de um tipo de mercado educacional que há alguns anos atrás não existia.
Então, é absolutamente imprescindível para os profissionais de negócios de hoje formarem sistemas de inteligência que identificam e permitem construção, não apenas projeção, né? Estou lembrando aqui uma fala muito boa do professor José Meirelles no nosso último podcast, vocês vão lá ouvir, né? Mas também a criação, a formação desses novos mercados. A ideia do Oceano Azul, que a gente pode explorar um pouco melhor ao longo do podcast, é uma ideia de a gente procurar conhecer os não clientes. Os não clientes, aí que está o ponto importante. Que empresa hoje tem um sistema de inteligência que não apenas avalia a satisfação, por exemplo, dos consumidores que já compram o meu produto? Que empresa hoje identifica por que, afinal, quais são, afinal, os obstáculos, as objeções para que outros mercados adquiram? Veja o caso do Cirque du Soleil, que é um exemplo fácil de ofertar. O Cirque du Soleil foi construído sob base de um mercado que não ia nos circos. Não é isso? Circos eram normalmente para mercados para, normalmente, o entretenimento infantil, ao passo que o Cirque du Soleil concebeu um negócio que era para adultos. Não é isso? Isto é, tinha uma concepção de modelo de negócio para um novo mercado. Quem que estava concebendo de que circos não são para crianças, no máximo para os pais levando crianças, certo? Então, há outros pontos aqui neste exemplo, mas eu quis ilustrar isso. Então, esse quebrar fronteiras, que muitas vezes estão, inclusive nas nossas mentes, quantas vezes eu dei consultorias, fiz projetos de negócio, em que os executivos se apressavam em dizer, não, mas no nosso setor isso não acontece, no nosso setor é assim. Eu pergunto, mas quem disse que o seu setor vai continuar sendo para sempre do jeito que você sempre trabalhou? A gente não consegue imaginar novas circunstâncias para este mercado? Você quer morrer junto com o mercado? Os mercados morrem, as empresas não podem morrer, as instituições não morrem, ou não deveriam. O primeiro objetivo no executivo é dar permanência, sustentabilidade à organização em que está. Sobreviver. Primeiro, queremos mais que isso, mas é o primeiro. Enquanto os mercados aparecem, a gente não compra mais máquinas de digitar, de escrever, a gente não compra pagers, a gente não faz uma opção de coisas que fazia no passado. E novos mercados são construídos. A pergunta é quem vai construir. E que sistema de inteligência está sendo elaborado, engendrado numa empresa para identificar novos mercados, que começam identificando o comportamento de gente. O mercado é sempre baseado em comportamento de pessoas. Não é um mercado que nasce sem que haja um novo comportamento, seja do B2C ou seja do B2B, né? Também podendo ser um comportamento de empresas. Então, quando há mudanças, há novos mercados. O que você está fazendo hoje, essa provocação que eu faço, esse novo mercado? Ou você está sempre dentro da caixa de falar business as usual, sempre do jeito que foi? Olhando o meu concorrente atual, olhando o comportamento atual, a legislação atual, tudo do jeito que é. Eu não gosto muito, eu acho assim que nós temos que superar uma inteligência de mercado apenas factual. O que eu quero dizer? Das coisas pelas quais elas são. Né? Então, eu vendo, sei lá, armários, como esse que está atrás de mim, e eu fico olhando como os armários são comercializados, qual é a legislação dos armários. É claro que isso é importante. Claro, eu estou tocando meu negócio gerando caixa. No entanto, qual é o novo mercado? Esta provocação, professor José Meirelles, que a gente faz, e que eu aqui proponho que a gente faça o diálogo. Como que a gente produz empresas, engendra empresas e suas pessoas, né? Empresas são sempre pessoas, que permitam essa reflexão de novos mercados. Um pouco do raciocínio que eu queria, nesse papo, conversar com você, professor José. É um prazerzaço estar aqui. Prazer é meu, Edson. Então, o que nós, de facto, estamos falando, na realidade, é a evolução das empresas no mundo atual. Porque, na realidade, aquilo que se está passando hoje, em muitas empresas, na maioria, eu diria, das empresas, é que a empresa não sai do seu negócio. Ela continua no seu negócio, ajustando, eventualmente, sem procurar entender o comportamento de compra alterado de consumidores que ela não consegue atingir. E isso é muito visível em empresas que se estão expandindo, inclusive aqui para o Brasil. Olha, veja o Walmart. O Walmart continuou, teoricamente, no seu negócio, adaptando, claro,
O Walmart é uma empresa de discount lá nos Estados Unidos, aqui não tem essa modalidade, o consumidor não gosta dessa modalidade, culturalmente não existe essa modalidade, então ele adaptou-se. Só que uma adaptação dentro de uma empresa de tal forma grande implicava uma estrutura cultural completamente diferente e isso o Walmart não quis fazer. O americano não gosta muito de alterar essa cultura. Então ele quis manter a cultura e, quer queiramos, quer não, teve que sair. A Zara, por exemplo, que é outro exemplo aqui no Brasil, que veio para o Brasil, porque o Brasil é apetecível para qualquer empresa no seu processo de expansão, e quis continuar dentro da sua estratégia, só que chegou aqui por questões que têm a ver mais com tributos, enfim, burocráticas, etc., não se conseguiu expandir, porque não podia expandir-se dentro daquele modelo, então teve que se adaptar, ou seja, essas empresas, e a Zara aqui, acho eu que hoje tem 40 e poucas lojas, quando tem mais de 5.000 à volta do mundo. Portanto, nós estamos falando em os dois grupos económicos nos seus setores de atividade maiores do mundo. O Walmart no grupo de varejo e a Zara no grupo, que é Inditex, que no grupo têxtil. Bom, de qualquer forma, o que é que eu quero dizer com isto? Estamos falando que há outro processo hoje que faz com que as empresas, ou os empreendedores até melhor, consigam avançar, consigam enxergar pontos que são fora muito da curva tradicional, no sentido do seu desenvolvimento, que é analisando comportamentos de compra, analisando de alguma forma situações que não estão exploradas e dessa forma que consigam implantar os seus negócios através precisamente de novos métodos, novas metodologias e sobretudo de um novo posicionamento, se quiser, posicionamento que não está coerente com o posicionamento do setor de atividade onde estão inseridos. Esse é o ponto. Então aparecem, conforme nós estamos propuseram-nos hoje para este nosso papo aqui de hoje, a questão dos oceanos azuis, ou seja, aqueles espaços inocupados, que não estão ocupados por nenhuma empresa e que podem cativar, atrair, de alguma forma, novos consumidores com novas necessidades. Só que aqui há que ter muito cuidado quando nós fazemos esse tipo de aproximação. Porquê? Porque se eu ocupar um espaço e se eu não tiver competências essenciais rigorosamente diferenciadas e dificilmente, digamos assim, copiadas, eu durarei muito pouco tempo nesse espaço, certo? Nós temos o caso, e esse espaço vai ser sempre ocupado, mais cedo, mais tarde, ou vai ser, de alguma forma, digamos assim, exaurido, e a partir de certa ocasião ele não tem mais do que estar dentro desse espaço. O próprio Cirque du Soleil atravessou ultimamente uma situação muito complicada, não é? Praticamente pré-falência, não é? Então, essa é uma situação complicada. Já outras empresas, estou-me recordando, por exemplo, dos hotéis Ibis, Mercury, etc., conseguiram, de alguma forma, também ocupar espaços que até aí não estavam ocupados e, de alguma forma, subsistir e manter-se. Mas, voltando ao nosso tema principal, que é como a inteligência de mercado consegue, digamos assim, eu não diria descobrir, porque não é disso que se trata, mas como é que ela consegue caracterizar um determinado espaço para nele criar um novo negócio. É isso que se trata. Ou modificar o negócio já existente, porque isso também é válido, uma modificação. Claro está, a modificação do negócio já existente pressupõe uma alteração cultural muito mais complicada de se realizar dentro da empresa, que é outro problema que nós temos. Nós temos sempre, nós não podemos fazer a coisa ao contrário, ou seja, nós primeiro temos que criar uma cultura, o que é a base de todo o processo, uma cultura apropriada para esse negócio novo que eu vou gerenciar, vou abrir, vou criar, e só depois então criar essa estrutura, e não o contrário, porque senão eu arrisco-me a não conseguir adaptar a minha cultura à nova situação. Isso é muito importante. Essa questão de prioridade de estrutura, cultura, muitas vezes deixa as empresas mal e as empresas não conseguem evoluir da melhor forma, certo? Nós temos sempre que criar primeiro a cultura e depois a estrutura. Eu lembro-me, quando eu cheguei ao Brasil e estava numa
o Laércio Consentino, que é hoje ainda da Microsiga. Eu tive uma conversa numa situação, enfim, eu não o conheço, mas numa situação assim esporádica, lá ali na Zona Norte, ali quando ele tinha ali a Microsiga, ali na Zona Norte, e ainda era Microsiga na época, não é? Agora já não é Microsiga, mas de qualquer forma... Exato, agora eu vou ter totos, não é? E ele me falava que agora ele não se iria preocupar, na época, e já lá vão mais de 20 anos talvez, não se iria mais preocupar em vender os seus softwares e tal, para de contabilidade e de outros, não é? Em prioridade. Ele iria, em prioridade, se preocupar em aculturar as empresas a trabalharem com aquele tipo de software. Portanto, cá estava, era uma visão muito nova de todo o processo. Primeiro aculturar e depois então aplicar. Então, da mesma forma, ao se pensar no novo mercado, eu tenho que saber aculturar-me para engajar-me nesse novo mercado, nesse novo negócio. Portanto, esse é um ponto fundamental. Claro está, para isso seja possível, normalmente isso não são, digamos, a descoberta de novos comportamentos, de novas inovações, de processos de negócio, porque é uma inovação absolutamente radical que estamos falando. Nós estamos falando na caracterização de inovação radical, portanto, do negócio em si, não é? Nós não estamos falando de uma inovação que seja incremental, nada disso. Estamos falando de uma inovação absolutamente radical. E isso pressupõe um trabalho em equipe, uma conversa muito forte dentro do grupo, de forma a se poder, digamos assim, trabalhar toda uma nova ideia de uma forma consistente até se chegar a uma determinada conclusão, que tem muito a ver, conforme o Edson falou, e é isso que se trata, do novo comportamento de compra que nós vamos encontrar, sobretudo em comportamentos de compra reprimidos, que existem, e que não podem, enfim, que não estão, digamos assim, presentes nos mercados. Eu lembro-me, já agora um exemplo também, de um comportamento de compra reprimido, que teve um sucesso extraordinário em tempos nos Estados Unidos. Aí sim, agora eu que não gosto dos exemplos que venham de fora, agora vou dar um exemplo de fora, mas tudo bem, mas vocês me perdoem. De qualquer forma, um exemplo dos Estados Unidos, que houve uma rede de supermercados que a certa altura cresceu assim durante poucos anos, mas assim de uma forma surpreendente. E porquê que isso tinha ocorrido enquanto redes congêneres não tinham tido essa aceleração de crescimento? Acontecia que era uma rede direcionada a classes A, B mais A, portanto uma rede de produtos de alto luxo, e que ela montou dentro dessa rede uma loja de dólar, na época, loja de dólar. Ou seja, aquelas pessoas de alta sociedade e de alto gabarito que querem comprar produtos não se vão deslocar, por exemplo, agora tomando aqui o exemplo de São Paulo, não gostam de andar na 25 de Março, por exemplo, mas gostariam, adorariam, naquela época, de ir a um supermercado e mexer naqueles produtos todos baratos e comprar aqueles produtos para dizer, olha, eu comprei isto por um preço extraordinário. Então, ela criou, dentro de um negócio já existente, uma situação de mercado azul, de Oceano Azul, se quiser, de Oceano Azul, que lhe permitia que as senhoras de alto gabarito, que não gostariam, digamos, de se encontrar com a sua servente, a sua diarista, não é? Quando estão visitando a 25 de Março, isso seria para elas um bocado complicado, mas elas iriam à sua loja, que era uma loja do Empório, e poderiam, nessa loja de Empório, comprar o mesmo produto que encontravam nessas, digamos, mercados populares. Então, é um exemplo que eu quis trazer, de facto, de um negócio que conseguiu, dentro da mesma estrutura, criar um Oceano Azul. Claro está, diferentemente daqueles que nós falámos aí, e que são dos Ubers, enfim, dos Airbnb, que são tudo negócios que foram criados para adotar ou para atrair um comportamento diferente de compra e que são muito resultados desse processo de inteligência de mercado, que não é individual, é um processo de inteligência de mercado coletivo, que é importante que se diga isso, porque um processo desse individual não creio que levará a grande sucesso. Pode levar pontualmente a uma determinada situação, mas a complexidade da criação de um Oceano Azul, portanto, de um mercado absolutamente inexistente que houve, é um processo muito mais coletivo, um processo de um trabalho profundo, de um trabalho de conscientização, de um trabalho de entendimento, sobretudo, dos mercados
e da forma como os mercados estão construídos, e tem outro problema, que é um processo que não para na construção. É um processo que a inteligência de mercado tem que continuar sempre nessa evolução. Ou, alternativamente, se criarem competências de tal forma, digamos assim, inalcançáveis, inatingíveis, e de tal forma sólidas e estruturalmente sólidas, que não se consigam ser imitadas, copiadas, ou também ainda de ter recursos que sejam muito, digamos assim, valiosos e dificilmente atingíveis. Então, tem alguns problemas, sim, essa criação de pontos fora da curva dentro de uma estrutura ou de um segmento empresarial. Tem a inteligência de mercado que consegue resolver, sem dúvida que consegue resolver, procurando, digamos assim, sobretudo trabalhando em função do consumidor, em função, digamos assim, provocando descontinuidades que sejam de alguma forma impactadas nos consumidores e que os consumidores as aproveitem para a satisfação de suas necessidades. Esse é o esquema. Não é, digamos assim, um processo comum, muitas pessoas chamam de oceano azul, porque o oceano azul é um conceito, não é? E como é um conceito, muitas vezes não tem também uma referência muito rígida daquilo que, um limite muito grande do que é o oceano azul, não é? O oceano azul, enfim, é mais um mercado, como o supermercado lá nos Estados Unidos fez, ou como fez o Cirque du Soleil, ou como fez a Uber. Sim, senhora, são tudo situações, enfim, que nós podemos ter. Ou como eu penso que vai fazer agora os Correios, não é? Os Correios, com essa privatização que se avizinha, que todo mundo está dizendo que eles vão perder dinheiro, não é? Todo mundo diz que vão perder dinheiro. Não, vão ganhar montes de dinheiro. Você já viu o que é uma empresa se assenhorar de uma distribuição extensiva da ordem que tem os Correios? Está presente em todo o lado, não é? Ela começa a vender tudo, desde Coca-Cola até, sei lá, até selos, não é? Os selos talvez e a correspondência seja o que venda menos, mas é isso que se passa nos outros lados. A extensividade ela permite-lhe criar aí um oceano azul, também um oceano azul formidável, não é? Portanto, não vai perder dinheiro, não, senhor, vai ganhar muito dinheiro, certo? Em função dessa capilariedade que ela vai ter. Bom, isto é uma opinião meramente pessoal, mas para que nos leve a pensar que tudo é possível ser criado desde quando eu tenho esse processo de análise, de reflexão, em conjunto, nesse caso, em conjunto, para que nós consigamos entender melhor todo o processo. É isso que eu queria, meu amigo Edson. Excelente, José Meireles, muito espetaculares contribuições. Eu vou destacar algumas aqui para a gente iniciar, né, dar continuidade a essa conversa. De fato, o que eu acho que é preciso necessariamente a gente lembrar, destacar, e que acho que não está presente na estrutura conceitual lá do Oceano Azul, é a necessidade de desenvolvimento das competências para esse novo espaço, incluso aqui a cultura, incluso nossas formas de ser, os aspectos mais intangíveis de comportamento. Isso porque nenhuma empresa é bem-sucedida apenas porque o mercado é potencial. Nenhuma empresa é bem-sucedida porque há uma demanda reprimida apenas. É necessário ter condições de ter vantagens competitivas, né? Teoria dos recursos, né? Recursos com valor, etc. Você mencionou muito bem, professor. Né? Aí acho que cabe uma questão importante, né? Porque junto com a identificação de novos mercados mais radicais, né? Possivelmente mais radicais, ou não, né? Não necessariamente mais radicais, mas necessariamente identificação de novos mercados, né? Isso, construção de novas origens de demanda, é preciso que a empresa também adote a postura do reskilling, né? Também de transformar o seu parque de competências, né? Então, veja bem, quando a gente fala de, mais uma vez, um exemplo tradicional, blockbuster para Netflix, assim, não estamos apenas falando de um novo comportamento de consumidor. Pessoas que agora querem suas casas, com seus controles remotos, trocarem, assistirem filmes. Estamos falando também de empresas que, para serem bem-sucedidas, têm um novo conjunto de competências. A Netflix não é uma blockbuster que entrega via internet. Não é isso. Ela produz,
ela tem, então, portanto, um skill, uma competência de produção de filmes, né? Isso, vários seriados, séries, enfim, filmes, inclusive nacionais, que são produzidas pela Netflix. 2, competências em inteligência artificial, que é aquele sisteminha ali que a gente vê na nossa televisão ou outras mídias, é um sistema que está inteligentemente compreendendo o consumidor, o que ele mais gosta, o que ele menos gosta, captando Big Data para depois munir o processo de criação e gerar séries que mais encantem os consumidores. Ela tem uma competência de tecnologia, de hardware, né? Porque a Netflix não pode parar 30 segundos, né? Porque milhões de pessoas vão ficar extremamente insatisfeitas se cair sistemas. São realmente de grande robustez de hardware, tecnologia, transmissão, etc., condições de ter esse domínio. São diferentes as competências do que tinham a Blockbuster, certo? Uma organização educacional que entra no ensino à distância tem um conjunto novo de competências, como essa que o PSEG possui também. Assim, competência de ter uma educação via tecnologia de informação que tem altíssima qualidade. Assim, estúdios, processo de edição, assim por diante. Então, não é... Esse processo de novos mercados é em concomitância a um processo de transformação da organização, né? Eu preciso trazer essas novas competências, né? Eu fico pensando que, mesmo que alguém dentro da Blockbuster tivesse falado, vamos fazer um streaming de vídeo Blockbuster, elas olhariam para dentro de si e falavam, fazer com quem? A gente não sabe fazer, né? Então, questões, digamos, internas, além das externas. Competência além de mercado, né? Juntamos esses dois bloquinhos, eu acho que, pensando em duas peças de quebra-cabeças, é necessário, e este é o sucesso empresarial, negócios que sejam atrativos, que cresçam demanda, que tenham margens de contribuição potenciais, mas, por outro lado, também competências que se associem a isso, porque, vez ou outra, haverá competição. No caso do Cirque du Soleil, né? O Cirque du Soleil passa por problemas, certo? Porque ele também é desafiado no futuro. Não há um mercado, nem sequer um modelo organizacional que dure para sempre. Assim, é muito difícil a gente construir organizações cujos modelos de negócios e mercados fiquem para sempre. As organizações podem ser built to last, né? Como diz o famoso e conhecido livro dos anos, salvo engano, 80 ou 90, né? Feitas para durar. A organização, desde que aqueles humanos se adaptem, desde que aqueles humanos sejam competentes para trazer as novas skills, reformular os seus pontos de vista, refazer os mercados em que estão, né? Então, a sua colocação é riquíssima, professor, porque a gente às vezes esquece disso. A gente acha que a inteligência de mercado tem uma oportunidade lá, tá bom, mas o que eu preciso desenvolver para isso acontecer? Temos de competências. E, inclusive, cultura. Eu vou destacar de novo o que o senhor disse, né? Muito importante. Cultura, né? Cultura é aquela coisa que todo mundo percebe ali, sente na pele, vê, percebe, sente nos olhares, nas falas, nas prioridades, nos valores. Mas aquele tipo de conceito que a gente não sabe bem o que está ali, né? A gente não sabe bem o que é, né? Quer dizer, um conjunto de simbologias, de valores construídos e pressupostos. E que são importantíssimos, não é isso? Por exemplo, a cultura de rapidez, de startup-like, que tem a Netflix, não era a cultura, né? Aparentemente, eu nunca trabalhei na Blockbuster, mas aparentemente não era a cultura de mais estabilidade, de empresa do século XX que tinha a Blockbuster. Sim. Quer dizer, imagino que a Netflix lá tem uma galera que está sempre pensando em novidades, 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 se transformando, porque o mundo transformacional que ela vive é impressionante. Agora ela está passando por um processo de novos competidores, Amazon Prime, Apple, Disney, HBO, blá, 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 tem vários, né? Outras plataformas. A camada constrói um oceano azul e daqui a pouco ficou vermelho, né? Então, esse é um ponto, né? Sempre acontecerá, você ter um oceano azul tem é perene, dura o tempo que durar, e dura o tempo que as suas competências e os seus recursos forem suficientemente fortes para não serem copiados. É isso que se tem. Quando esse time acabar, quando esse tempo terminar, logicamente que algo vai vir a substituí-lo, não é? Então,
é bom que a inteligência de mercado esteja permanentemente em ação para reforçar essas competências, para reforçar esses recursos, para reforçar, sobretudo, o valor, porque aqui o que se trata é do valor que é atribuído ao cliente, aos consumidores, e esse valor, que tem muito a ver com o comportamento de compra, como é lógico, e por sua vez tem a ver com, enfim, com a localização desses oceanos azuis, ele seja renovado, seja permanentemente melhorado, e isso só é possível com uma observação atenta, não simplesmente ao consumo atual, mas, digamos assim, ao consumo a médio prazo, eu diria, certo? Porque o consumo atual, nós vemos mais ou menos, pode-se analisar por uma pesquisa de satisfação, muito rapidamente, gosta, não gosta, e por aí vai, certo? Qual é o nível de satisfação? Só que isso, nós temos que entender que uma decisão de hoje não é para hoje, qualquer decisão empresarial é para amanhã, certo? Não tem a ver com o hoje. O hoje nós conseguimos lidar, enfim, uns melhor, outros pior, mas consegue-se lidar. Agora, o amanhã, esse é que é o grande problema. E esse é o problema das empresas, é como lidar com o amanhã. Porque para lidar com o amanhã, eu preciso de decidir hoje, certo? Então, é esse timing, esse gap que nós temos entre o hoje e o amanhã, que nós temos que saber interpretar e temos que saber refletir sempre muito pormenorizadamente para podermos ter um desenvolvimento bem sustentável, certo? É isso que eu gostava de afirmar aqui, dentro deste contexto de Oceano Azul. Ok, professor? Excelente, professor. A gente volta à questão das competências mais imaginativas, né? Que as competências do indivíduo que olha a realidade não fica preso nos fatos. A inteligência de mercado tem a ver com fatos. Eu vejo um gráfico e diz como é que está o meu market share, como é que está o meu preço, como é que está a concorrência. São fatos. Certo. Porém, apesar da importância dos fatos, eu tenho um pouco de medo do fatalismo. O que é o fatalismo? É o excesso de aprisionamento nos fatos. Isto é, tal qual a realidade futura fosse exatamente igual ela é hoje, porque os fatos, e os fatos, e os fatos. Nothing but facts. Né? Uma expressão literária na língua inglesa. Apenas o jeito que as coisas estão hoje. Mas espera aí. Olha a sua volta. Quantas coisas que estão aí que já não foram fatos no passado. Já foram mercados que alguém diria que era impossível existirem. Já foram realidades que alguém já disse que não faria sentido nenhum. Isto é, fatos são importantes, mas a gente não pode também nos aprisionarmos a eles. Portanto, sermos fatalistas. Fatalista é aquele que só vê fatos. Que enxerga que tudo que se passa é aquilo que se baseou nas coisas concretamente já realizadas. Só não avisaram que o ser humano é capaz de imaginar, de recriar, de reconstruir. Um pouco do espírito disso está no Ciclo de Soleil. Eu também tenho umas críticas, Ciclo de Soleil não, no Oceano Azul. Eu tenho minhas críticas também a certo simplismo da colocação, da ausência de certos elementos nessa teoria. No entanto, o espírito de você não está na empresa sentado nessa cadeira com ar-condicionado, né, e uma porção de pessoas à sua volta, apenas para conduzir os fatos tais quais eles estão hoje. Você é hoje chamado para imaginar novas circunstâncias e saber fazer o caminho transformador para que ele vire realidade. Isso é o desafio do século XXI. Com certeza. Esse processo de construção de conhecimento com base numa lógica de raciocínio é que nos irá permitir, de alguma forma, entender um pouco o que é que se vai, eu não digo passar, porque ninguém vai entender aquilo que se vai passar, porque ninguém sabe o que é que se vai passar, mas quando se passar, nós tentarmos entender o processo, porque nós construímos o nosso raciocínio de tal forma que nós conseguimos assimilar, digamos assim, essas modificações de uma forma muito mais rigorosa e muito mais trabalhada.
Ou seja, nós somos, que nós agora também modernamente se chama de resilientes, não é? Somos bem resilientes a todo o processo de mudanças que nos vai permitir, de facto, com bastante humildade e com bastante, digamos assim, capacidade de interpretação, diálogo, sobretudo, que é muito importante. Um processo de inteligência de mercado é um processo de diálogo. Atenção, não é um processo que se faça individual. Eu não faço o meu processo de inteligência de mercado aqui em quatro paredes, não é isso. Eu não sou inteligente e os outros são burros, não é isso. Todo mundo é inteligente e todo mundo tem que ter a mesma participação dentro desse processo, com aqueles com que eu interajo, não é? Portanto, é assim que se constrói o conhecimento. O conhecimento não se constrói isoladamente, não é? Um cara que não divulgue. Repara, o problema aqui, o conhecimento é o único ativo que você tem, não é? Que quando você dá, você fica com mais, não é? Não há outro, não é? O conhecimento você dá a outro e você fica com mais. Então, se você conseguir, de facto, criar toda essa capacidade de dar conhecimento, você vai se valorizar brutalmente, não é? Eu costumo dizer, o meu material é de todo mundo, mas eu faço isto com interesse, por interesse. Repare, eu digo assim, o meu material que eu tenho, aqueles PowerPoints que eu faço nas aulas, não, isto é vosso, vocês fazem o que quiserem. Só tem uma condição, é depois me dizer o que é que fizeram. Mas estão à vontade, eu não vou cobrar por nada. Porquê? Porque eu sou interesseiro nisso, como é lógico, que eu vou aumentar o meu conhecimento. O cara diz, olha, isto está mal, está ali, aquilo podia estar ali, está bacana, eu vou ficar muito mais valorizado, entende? Então, é isso que nós temos que entender, é esse dar para ter mais. Quando se dá, tem-se mais. Então, o processo de inteligência de mercado, ele está dentro desse contexto, está dentro do contexto de partilhar, de compartilhar a informação para, se eu conseguir, de facto, estruturar toda uma ideia e poder ter aquela resiliência necessária para acompanhar esse processo, adaptando-me e levando a ideia até ao fim. É isso que fizeram lá os caras do Cirque du Soleil, é isso que têm feito várias outras instituições. Pensaram, projetaram, a coisa era lógica, portanto tinha uma lógica para eles, cá está, tinha o racional, como se diz hoje, tinha um racional, e a partir dali, eles como eram resilientes, conseguiram adaptar, moldar, para chegar ao ponto em que chegaram. Eu acho que esse processo de oceanos azuis, todo mundo tem ideias, não é? Mas eles têm muito mais a ver com a capacidade que as pessoas têm de se adaptar do que outra coisa. Uma pessoa que não tenha essa capacidade de adaptar, ela nunca irá, não seja resiliente, não é como se diz aqui, nunca irá construir um negócio nunca irá construir um oceano azul. Duvido. Porque desde a ideia até à concretização há toda uma série de necessárias adaptações, não é? Que têm que ser realizadas. É isso aí. Excelente, professor, excelente. Eu acho que com essas palavras a gente encaminha o final dessa discussão. É mais uma vez um chamamento, né, professor, para o pensar melhor, a inteligência de mercado, não como um departamento. Sim. Esse é um ponto que eu queria destacar, professor, e aí eu passo para o senhor para as palavras finais também, que é assim, muitas empresas me procuram, por exemplo, falam, como é que eu organizo um departamento de inteligência de mercado? Existe. Eu respondo, olha, para começar, esta não é a pergunta para ser feita. Cuidado enorme para a gente não fazer esse pecado muito perigoso que em outras áreas já foram feitas. Internalizar dentro de uma empresa necessariamente por meio dessas lógicas de silo, de departamento que a gente faz há tanto tempo. Então, vou dar outro exemplo. Recursos humanos. Alguém um dia começou a estudar e perceber que comportamento humano nas empresas é importante, que os seres humanos não trabalham só por dinheiro, eles também precisam de ambiente organizacional, precisam ver carreira, precisam ver sentido social, e assim por diante. Quer dizer, o ser humano é mais complexo do que apenas os seus bolsos, apesar de bolsos serem importantes. Quer dizer, e aí, de repente, as pessoas falam, tá bom, então vamos fazer gestão de pessoas nessas empresas. Estabelecemos o departamento de recursos humanos. E aí, como decorrência desse raciocínio departamental, o cidadão vai lá e coloca assim, então, quem faz recursos humanos nessa empresa é aquela pessoa que está sentada naquela cadeira ali.
Se eu não tenho gente motivada nessa empresa, porque é com ele. Se minha carreira não está boa aqui, olha, departamento de recursos humanos. Se fez isso com marketing, né, isso, com essa excrescência, que é separar marketing de comercial, como se fossem dois brigões entre si. Os dois estão tentando vender melhor, mas por que? É porque nas chamadas lógicas departamentais. Aí você vai lá e você vai fazer o mesmo problema. Você vai falar o seguinte: inteligência de mercado, você põe numa caixinha, põe um gerente, põe os auxiliares, administradores, põe um software, orçamento, etc, etc, e isola na lógica departamental mais uma vez. Então, muito bem, você acabou de matar a inteligência de mercado. Porque a inteligência de mercado deve ser transversal. É claro que lá, pelas tantas, você pode ter algum especialista ali que está conduzindo com uma certa responsabilidade um conjunto de... Lógico, não é que a gente vai assumir com os departamentos, não tem jeito de fazer isso. Mas cuidado para não exacerbar uma lógica de caixas separadas, porque vai acontecer a mesma coisa. Eu sou o gerente de comercial, certo? Eu não sei minimamente como analisar o meu mercado, eu falo, a responsabilidade é do departamento de inteligência de mercado. Bom, descobri um jeito de causar mais um desculpismo, de gerar mais um isolamento, de gerar mais um processo que vai aumentar o headcount, não é assim? Vai tornar mais uma burocratização e não vai resolver. Nós temos que ter inteligência de mercado em todos os lugares. É curioso, já agora temos mais um minutinho, não é? É curioso, eu trabalho muito com empresas que desejam entrar nos mercados internacionais. Então, eu tenho um programa de inteligência, isto é, tenho toda uma estrutura montada na minha cabeça e no meu escritório de inteligência de mercados internacionais. Muito bom. O que é que ocorre? Muitas empresas, elas vêm ter comigo e dizem assim, olha, eu ouvi falar, eu quero exportar. Esta é a primeira pergunta. Eu quero exportar para onde? E o que é que o senhor tem? Às vezes eles até nem sabem o que é que querem exportar. É incrível, mas é verdade. Então, eu digo, não, o senhor tem que começar, e cá está, a ter toda uma capacidade estrutural na sua cabeça, é? Para permitir que deixe entrar dentro da sua cabeça toda uma série de conceitos, toda uma série de informações, e depois tem que, dentro da sua cabeça, você tem que entender quais são as vantagens que você vai ter e como é que você as vai obter. Isso é que é um processo de inteligência de mercado. É você tirar essas resistências que você tem hoje, muitas vezes, se você quer de facto fazer, portanto, vamos tirar as resistências. Então vamos começar por desmistificar o processo. Pronto, você tira as resistências. Eu estou falando de uma questão cultural. Como é que eu faço a questão cultural dentro das empresas? Tira as resistências e, a partir dali, vamos começar a entender o processo e depois, então, sim, você vai ser capaz de entender, depois de ver das validades no seu ponto de vista, não no meu, no seu ponto de vista, você vai ver as validades que esse processo tem e você vai ser capaz de, juntamente então com toda a sua empresa, de criar toda uma inteligência dentro da empresa, ou seja, a empresa começa a divulgar todo esse conhecimento a todo mundo e isso integra-se dentro da cultura da sua empresa e você vai permitir então não exportar, é vender para o exterior da forma mais lucrativa para a sua empresa. E posso lhe garantir que, ao aplicar esta minha receita, se é que se pode chamar, a coisa tem dado certa. Não que ela foi muito inspirada em outras pessoas que eu já vi, outros trabalhos, que eu faço muito esse tipo de trabalho. Então, mas é esse tipo de trabalho que nos permite, digamos assim, interiorizar a inteligência de mercado dentro da empresa, certo? E não ter o cara lá fora que me diz assim, como é que o mercado vai evoluir? Para onde é que eu vou exportar? E tal. E o cara chega lá e diz, não, fulano está a receber muita mercadoria, exporta para lá. Pronto. É isto que eu evito, certo? E é isto que as pessoas não entendem. Depois elas dizem assim, olha, mas aquele exportou tanto, ou trabalhou tanto esse mercado e a certa altura faliu, ou desistiu. Porquê? Por outros motivos, talvez porque não tenha tido esta capacidade de entender o que é que se passava à volta dele, como é que a empresa se situava para poder alcançar esse mercado de uma forma competitiva. E cá está.
esse é um processo que é muito carente, eu falei isto na parte dos mercados exteriores, mas também nos mercados internos, certo? É igual, a situação é absolutamente igual. A pessoa não entende como é que um processo de evolução pode ter êxito, ou seja, ela tem que desmistificar, tem que tirar aquelas barreiras que ela tem na cabeça para permitir que a informação, e depois tem que concretizar dentro da cabeça um processo racional, daí está o racional, lógico, que permita fazer a tal projeção. É isso que eu entendo. Tá bom? Excelente extensão à questão da internacionalização, professor. Excelente mesmo. É isso que eu faço. Sim, senhora. Então, Bem, parece que esta parte deste ponto terminamos, foi isso? é isso. Passar para a Juliana, que vai fazer um Juliana. super encerramento aqui para nós. Tô aprendendo aqui, além de aprender sobre o Oceano Azul, que para mim era uma terminologia nova, também aprendendo sobre o mercado, sobre essas novas visões. E acho que principalmente o que ficou para mim nessa conversa foi que não adianta você ter uma super ideia e parar no tempo, a exemplo da Netflix mesmo, que vocês comentaram, né? Agora entraram várias outras marcas, e aí como se diferenciar, como ter um novo estalo e continuar sendo um case de sucesso. Professores, muito, muito, muito obrigada. E convido vocês a acompanharem, então, na próxima semana, para nós, daqui a pouquinho, o próximo episódio. Obrigada.